Olá a todos, este é o canal Revelar e nós vamos hoje tratar de vários assuntos, como por exemplo esse que está na tela, que trata do simbolismo na política e na geopolítica. Nós vamos falar também sobre como seria a agenda dentro do Reino Unido caso ele se submetesse ao Greenman, como é que o país acabaria. Vamos falar também sobre simbolismo em filmes de Kubrick e mostrar mais algumas imagens de alguns fenômenos dos céus. Tudo isso neste vídeo, que vai ficar o mais curto possível. Vamos começar por esta imagem aqui. Aqui nós vemos Donald, o ex-mandatário norte-americano, postando o sino da liberdade, um símbolo bastante conhecido nos Estados Unidos, e ele faz isso na primeira postagem no Instagram depois do fim do seu banimento naquela plataforma. Ele usa abotoaduras com o número 45, simbolizando que ele foi o 45º presidente norte-americano. A postagem, como eu disse, foi feita em seu Telegram, em seu Instagram. Esse sino da liberdade aqui, ele merece um comentário exclusivamente focado nele, mas antes disso eu quero chamar a atenção a esse número 45, veja só. Ele traz aqui o Super Trump, o campeão, Então ele traz todo um simbolismo com o número 45. Lá na comunidade fechada a gente ensina o segredo 345. O que está por trás desse símbolo? Mas o que interessa tratar do 45 bem rapidamente é que quando nós somamos 4 com 5, nós temos um 9. Se ele for eleito no próximo escrutínio, quer dizer, em 2024, ele vai ser também o 47º. Ora, Biden é atualmente o 46º. Se ele for o 47º também, 4 com 7 dá 11. Então ele é o 9 e ele é o 11. O 9, 1, 1. Mas não é nisso que nós vamos nos concentrar. Vamos falar aqui deste símbolo, do sino da liberdade. Se você procurar na Wikipedia, você vai encontrar um artigo falando do sino da liberdade, da história dele, quando é que ele foi instalado, como é que se procederia a respeito dele no dia 4 de julho de 1776, etc, etc. A inscrição que consta nele é uma referência ao que está escrito em Levítico 25:10. Está escrito no sino algo que refere a isso, que diz: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele vai ser o defensor da liberdade em toda a terra. Ele tem acusado frequentemente o atual mandatário norte-americano de ser um aliado das ditaduras, do fim das liberdades, e que estaria sabotando as liberdades tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro. Então ele vem e se coloca como um defensor da liberdade, um super-herói, como ele coloca aqui, o Super Trump. Bom, o sino, ele tem uma representação especial. Nós sabemos que os sinos, eles estão em todas as igrejas, eles estão em mesquitas, eles estão no imaginário e também nos templos budistas. Enfim, o sino ele está conectado também à religião. Porque o sino ele tem um efeito quase que hipnótico. Todo som, como a gente diz, ele é utilizado como uma espécie de chamado, E o som do sino é um chamado à espiritualidade. Inclusive a própria Igreja Católica, que é a mais conhecida aqui, usa muitas vezes os sinos nas cidades do interior para proclamar a chamada dos fiéis à missa. Bom, acontece que tem também uma passagem bíblica tratando do sino. Ele diz assim, em 1 Coríntios 13, 1, 3, que ainda que a pessoa fale a língua dos homens e dos anjos, se ela não tiver amor, será como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O símbolo é o quê? É o sino. É uma espécie de sino, não é exatamente um sino como nós conhecemos. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, será que não é exatamente isso que nós estamos vendo? Lideranças hoje que são como símbolos que retinem. Eles falam em liberdade, eles proclamam certos valores, eles inclusive
aplicam recursos em nome daquilo, mas será que eles têm o amor à humanidade como deveriam ter? Penso que não. Penso que, na verdade, o que nós estamos vendo são diferentes lados de uma mesma moeda se digladiando. Como eu sempre venho dizendo, existe o caminho ruim e o caminho menos ruim, mas ambos estão levando para o mesmo destino, que é o retorno dessa humanidade que caiu lá em Adão e Eva, né, que teve uma espécie de retomada de alguns membros a partir do advento do cristianismo, mas recaindo novamente em escravidão. Vamos adiante aqui. Cientista brasileiro descobre novo fungo parasita conhecido como o da série The Last of Us. Nós temos insistido com vocês, prestem atenção na questão parasitária. Fungos e outros assemelhados. Tem alguns que não dá nem para citar mais aqui no YouTube, vocês sabem por conta do quê. Mas enfim, uma nova espécie de fungo foi descoberta por um grupo de pesquisadores na Mata Atlântica durante uma documentação de biodiversidade e busca de novas espécies no Rio de Janeiro. Ele seria então o estilo The Last of Us. Para quem não assistiu a série The Last of Us, o fungo ele acaba por dominar a mente das pessoas. Na minha opinião, os parasitas, sejam eles fungos ou qualquer outros dos parasitas que eu não vou nominar aqui para que o vídeo chegue até vocês, todos eles que são de fato os verdadeiros causadores da falta de saúde nas pessoas. Tudo vem dos parasitas. Estudem isso e muitos dos problemas que eventualmente vocês tenham poderão ser facilmente recuperados. Nem sempre aquilo que a ciência oficial diz vai contemplar todo o conhecimento. Então cuidado com muitas soluções aí apresentadas. Vamos lá adiante. Demolição controlada. Aqui eles apresentam um cenário no site naturalnews.com sobre como ficaria o Reino Unido nos próximos 10 anos caso eles resolvam abraçar totalmente a agenda do Green Man, a agenda do verde. Então eles dizem que se isso acontecer, nos próximos 10 anos eles terão de fechar todos os aeroportos, acabar com carne bovina e ovina e mais. Vamos ver o que mais aqui. Então aqui, a fim de atingir suas metas para 2050, esse aqui eu não vou ler, o Reino Unido deve eventualmente fechar todos os seus aeroportos, proibir todos os residentes de comer carne bovina e ovina e acabar com as novas construções em todos os lugares. Eu não sei se vocês estão percebendo que as novas construções estão sendo dificultadas desde a época do flagelo por conta do aumento do preço da matéria-prima. Por enquanto ainda é viável a construção. Mas eu penso que futuramente alguma coisa vai acontecer, ou tributação, ou sabe-se lá o que vai acabar encarecendo demais a construção. Eu penso que será aquele estágio em que eles vão estabelecer os créditos, que você pode gastar sem atingir o local onde nós vivemos, vamos chamar assim. Então aqui eles estão dizendo que se eles, Londres, Reino Unido, obedecerem essa agenda, entre 2020 e 2029, todos eles, os aeroportos seriam fechados, excluindo Heathrow em Londres e os dois principais aeroportos de Glasgow e Belfast. Mas vamos adiante aqui, vamos à próxima matéria aqui. Essa matéria aqui, pessoal, ou melhor, essa cena aqui é do filme Laranja Mecânica, do Kubrick. Aqui nós vemos os cidadãos lá, os elementos do filme, que são uma juventude transviada daquela época, que bebia esse leite que vocês estão vendo, e a partir de beber esse leite eles partiam para cometer uma série de barbaridades. Aquele elemento aqui que cometeu aquele crime bárbaro em Santa Catarina, em Blumenau especificamente, disse que estaria sujeito a uma espécie de substância ilícita. Bom, aqui eles estão colocando que essa substância ilícita que eles bebiam antes de partir para as agressões seria um tal de moloco. Então ele subdivide aqui o Kubrick, em moloco plus, moloco Sintemesc, moloco Drenochrome, moloco Velocete. Então eles estariam dizendo que esse moloco, porque moloco é leite em russo, ele estaria contaminado com
metanfetaminas, opioides e adrenochrome, e um deles dando alta velocidade. Então nós vemos aqui as mulheres, né, com suas glândulas mamárias expostas, né, simbolizando de onde viria o leite. Mas será que o leite viria das mulheres ou daquilo que sai das mulheres, né? Por isso que eles citam adrenochrome. Então, Kubrick era um especialista em mensagens subliminares. Tanto é que quando ele fez esse filme aqui, que no Brasil ficou conhecido como De Olhos Bem Fechados, né, mostrando como é que se dariam as festas dessa classe dominante. Nos Estados Unidos, se não me engano, o nome é Eyes Wide Shut, o nome do filme. Então, logo depois, ele teria perdido a sua vida por conta do que ele revelou nesses filmes aqui, principalmente nesse último, né, que ele fez. Então, ele mostra aqui um ritual dessa classe dominante, como é que se daria, né, os ritos paganistas. Ele mostra uma série de promiscuidades de cunho sexual e uma outra série de coisas aqui que eu não quero nem mencionar. Quem assistiu o filme lembra. Aqui uma referência à nobreza negra, que era conhecida pelo seu uso de máscaras nas festas de Veneza, né, onde eles praticavam toda espécie de ritual de Baco, né? E, enfim, o Kubrick, ele teria também participado, segundo os teóricos de uma conspiracy, ele teria participado daquela ida à Lua, né? Usando dos seus conhecimentos cinematográficos para produzir a ida à Lua. Pessoal, quem conhece bem a elite, quem estuda a classe dominante como nós estudamos, né, talvez não conhecendo tanto quanto Kubrick conheceu, porque ele conheceu de dentro, sabe o que está se passando aqui e sabe o que está se passando aqui. E aí entende também por que outras certas coisas são simbolizadas. Esse é o vídeo de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem estiver lá na comunidade conosco, né, pode de repente colocar nos comentários aí o que isso tudo significa. Mas tomem cuidado com o que escreverem, tá, pessoal? Caso contrário, nem tudo poderá permanecer aí nos comentários. Um forte abraço novamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.